Pronto, estamos em Romanos, capítulo 5, e é um capítulo bastante rico também em informação do apóstolo Paulo. E o título desse estudo nós poderíamos também colocar como, ao contrário do que se fala por aí, a gente poderia colocar aqui que a graça superabundou. Porque aqui já é praticamente o contexto do que o apóstolo Paulo vai falar no capítulo 6. Então no versículo 1 do capítulo 5, Paulo começa dizendo o seguinte: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Yeshua, o Messias. Ou seja, que os justificados pela fé, né, no que Deus haveria de fazer. Ou seja, o que é uma pessoa justificada pela fé e temos a paz com o Eterno? É uma pessoa que confia na palavra do Eterno, né, ser fiel ao que o Eterno prometeu que ele faria, ao sermos fiéis à sua palavra. Então, ser fiel que através dos sacrifícios, né, pelo pecado, que nos daria uma nova oportunidade. E no versículo 2, Paulo fala o seguinte, versículo 2 ao versículo 6: pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, porque o Messias, estando nós ainda fracos, morreu no seu tempo pelos ímpios. Ou seja, é interessante aqui que cada vez que a gente passar por uma tribulação, por uma prova, ou se a gente está pedindo paciência ao Eterno, pois se prepara. Por quê? Porque só existe paciência através da tribulação. Porque você não pode ter paciência se você não é atribulado, se você não tem um conflito interno dentro de você. Então cada vez que a gente pensa, Senhor, me dá paciência, Senhor, pois se prepara, porque vai vir tribulação. Porque diz aqui justamente no versículo 3, né, que a tribulação produz a paciência. Ou seja, para a gente ter paciência, pois nós temos que passar por algo que vai nos atribular para testar a nossa paciência. Então Paulo fala aqui também que pelos transgressores, ou seja, pelo ímpio que o Messias morreu. Ou seja, e o que é um ímpio? Né? Um ímpio não necessariamente também significa alguém que foi contra Deus, que é contra a lei. Porque a gente sabe que essa palavra também ímpio, ou a palavra também possa ser assim, a palavra ímpio em si, não injusto, é a mesma palavra em hebraico que é usada para quando diz que Coré, né, para se referir a Coré, quando Coré se rebelou contra Moisés. E Coré era uma pessoa que fazia parte do grupo, da congregação. Então nem sempre a palavra ímpio quer dizer que é uma pessoa má, que é uma pessoa que não crê em Deus, que não crê na Torá. É uma pessoa, normalmente se traduz também com pessoas que estão dentro do corpo da congregação. Porém aqui especificou que o Messias morreu, né, nós ainda fracos, morreu no seu tempo pelos ímpios, ou seja, pelos transgressores da lei, pelos transgressores da palavra. E o verso 7 disse: porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que o Messias morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, e aqui é onde entra também o tema do amor, né? Porque amor é simplesmente isso, é você amar a quem não merece ser amado, né? Porque Yeshua fala que se a gente amássemos a quem nos ama, não teríamos nenhuma diferença dos publicanos, dos pagãos. Por quê? Porque isso é o mais natural do ser humano, amar a quem ama ele. Porém, o amor bíblico, né, inclusive a palavra amor vem de um verbo em hebraico que se chama midatová, né, a palavra ravá, tem a ver com ou seja, é medida por medida. Ou seja, o amor ou seja, é você, como é que eu posso? É você dar. É você entregar tudo que você tem, se doar a uma causa, a uma pessoa, a uma questão. Isso é amor. Não, amor não é passar a mão na sua cabeça, dizer que você vai bem e que Deus te perdoa. Isso faz parte de qualquer pessoa. Agora, amor mesmo é você amar a pessoa quando ela, por exemplo, te traiu. Ou seja, quer exemplo maior de amor do que o profeta Oséias e a mulher dele? Aquilo é o amor de você amar alguém a qual está te rejeitando, a qual tá te traindo, porque na igreja se fala muito de amor, né? Nós temos que amor, amor. Mas quando essa pessoa que se diz que estão amando vai contra o que essa pessoa acredita na fé da igreja dela, o amor já acaba. Ou quando essa pessoa muda de igreja,
Da Assembleia passou para Batista, pronto, o amor já acabou. Já não tem mais amor. Aí já é um fracassado, desviado, é um apostata, porque saiu do redil. Foi comer em outros pastos. Então, mas o amor não especifica um grupo de pessoas. O amor ou seja, é um verbo que se estende a todos. Como Paulo falou, não é o dom supremo. Exatamente, não é porque o amor é só o nosso grupo aqui. Se de repente um aqui sai do grupo, não, já se desviou, deixa ele para lá. É um apostata. Esse não é o amor. Né? Porque eu digo a você, eu fui evangélico na Assembleia de Deus. Eu acho que eu passei mais de 20 anos na igreja. Desde pequeno eu fui assim envolvido na religião. E no momento em que eu, por exemplo, me afastava da igreja, o amor acabava. E quando eu voltava a pregar assim, passava um tempo que eu voltava a fazer pregações nos cultos, né, com os presbíteros, etc. Né, aqui no campo do Recife, nossa, era o amor, e que bênção, que maravilha, varão, e não chamava nem de irmão, é varão. Varão abençoado, homem de fogo, sapato de fogo. Chegou aí como é que eles diziam assim? Chegou o príncipe do Sinédrio. Diziam assim, né? Porque a gente chega na igreja no domingo assim, como se fosse realmente o sacerdote, né? Com seus melhores paletó, com suas melhores roupas. Aí os irmãos, os colegas daqueles pregadorzinhos. Eita, chegou aí o rabino fulano, o mestre. Mestre. Eu digo isso porque realmente a gente fazia isso assim. Não tinha negócio de Pai do Senhor. Mestre. Aí pela mão assim, olha o cara aí. O próprio Yeshua disse que ninguém. Aí de repente você fraquejava um pouco na fé, pronto, já o amor esfriava de novo. Então o amor é justamente você amar a pessoa, independentemente do que ela faz, do que ela crê, do que ela é. Não significa porque eu amo essa pessoa que eu vou aceitar o que ela está fazendo. A Bíblia fala que melhor são justamente as feridas de um amigo. É melhor você repreender um amigo, ok? Do que você passar a mão ou seja, você dá tapinha nas costas. Por quê? Porque quando você repreende uma pessoa, você está mostrando a essa pessoa que você gosta dela. Imagine eu como um pai, o pai de Felipe, vejo o Felipe fazendo coisas erradas e de repente eu digo, isso não dá nada, Felipe. Não dá nada. Ou seja, ou eu não digo nada a ele, o que é que eu estou mostrando para ele? Que eu não me importo com ele. Que eu não tenho, ou seja, se ele morrer, se ele se queimar, se ele de repente for pra rua, entrar no mundo do crime, da droga, e seja lá o que for, o problema é dele. Por isso eu digo, não, Felipe, se eu pegar você no meio desse povo aí na rua, se eu pegar você fazendo isso, se eu souber que você trouxe algum brinquedo da rua pra dentro de casa, você vai ficar de castigo, viu? Dar umas palmadas em você. Então eu tô mostrando, por mais que ele não entenda na hora, mas ele vai entender que isso eu fiz para o bem dele, cara. Eu tô mostrando que amo a ele. Não dizendo, onde você achou esse brinquedo, filho? Pai, tava na calçada. Que lindo, pai. Que brinquedo bonito. Nossa, aí é automático, é para aí. Aí de repente, chega no dia, meu filho chega com o celular, depois vai chegar com a televisão, chega com o computador, e um pouco mais tá a polícia dentro da minha casa. Ou vou encontrar meu filho morto na rua. Por quê? Porque eu não mostrei o meu amor por ele, repreendendo ele. Né? Por quê? Porque o amor é isso, é você justamente repreender a pessoa amando ela. Eu te amo, mas você tá errado, cara. Você errou, você tem que reconhecer seu erro. Isso é amor, cara. Que Jesus te abençoe, volta, Jesus te ama. E nós vivemos um mundo de paz, Hare Krishna, brother. É só amor e paz. É por isso que o mundo tá do jeito que tá. Por causa desse amor e paz. Porque realmente Yeshua amou o povo. Mas o que é que ele falou pro povo? Se vocês me amam, vocês guardam meus mandamentos. Você acha que Yeshua foi dura, foi desumano, ou foi falta de amor dizer para aqueles líderes do povo de Israel, vocês são filhos do diabo? Mas quem falou foi o Salvador, não foi eu. Era falta de amor? Não. Pelo contrário, ele estava justamente dizendo aquilo ali para ver se o povo despertar. Peraí, que esse cara diz? Eu sou filho do diabo? Refletir na vida deles e o que é que eu estou fazendo porque ele disse isso a mim? Aquilo foi uma demonstração de amor, cara. João Batista, raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Pro cara, puxa vida, raça de víbora. Por quê, né? Por que esse cara tá me chamando isso? Eu sou judeu. Peraí. E conectar essas coisas? Não, peraí. A gente não tá seguindo a lei do eterno. Tudo que os profetas falavam era por amor. Você vai morrer tal dia, mas era com amor. Por quê? Porque o cara já havia sido alertado 1000 vezes, né, para ver se o cara se ajeitava. Quando o Eterno enviou os impérios, né? A Síria, no caso, foi por quê? Por amor. Por amor, justamente. Ou seja, o amor do Eterno é tão grande que justamente até a Bíblia fala que o Eterno só corrige ao filho a quem ele ama. E é um grande perigo para a gente e para todos nós que dizemos que seguimos Jesus, que seguimos a Bíblia, etc. Se a gente não passa por correção, porque uma das maiores provas de que nós somos filhos de Deus ou não é se somos repreendidos ou corrigidos pelo Eterno. Se estamos fazendo algo de errado e não passa nada na nossa vida, estamos indo de vento em popa, isso é um mau sinal.
Porém, se a gente está passando um aperto na vida, uma dificuldade, sempre as coisas não andam muito bem assim pra gente, ou a gente sempre está, né, num aperto, isso é um sinal de que nós somos filhos do Eterno. Por quê? Porque alguma coisa, a Bíblia fala que nenhuma maldição vem sem causa. Assim como a águia vagueia no ar, a maldição também não vem sem causa. Tudo vem de acordo com o que a gente faz aqui nessa terra. Ou seja, ou seja, o céu não vai me enviar um castigo porque algum motivo tem, cara. Algum motivo tem. Então, e normalmente uma das principais razões é por causa da nossa negligência, dos nossos pecados. Então você, de repente, você conhece a palavra do Eterno, você vive uma vida totalmente diferente daquilo que você conhece e não passa nada. Tá aí luxando, vivendo de luxo, né, desfrutando da vida e vai na igreja como que nada aconteceu, né? Às vezes o cara tem outra mulher na rua, trai a esposa, ou a esposa trai o marido, enfim, ou envolvido em coisas erradas, e o cara tá indo de vento em popa. Isso é um sinal de que esse cara não é filho do Eterno. É um filho bastardo, a quem o Eterno não corrige. Então o Eterno só corrige um filho a quem ele ama. Então, no versículo 9, Paulo fala: logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vinda. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Yeshua Messias, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Ou seja, Paulo aqui até faz um tipo de uma comparação entre Adão e o Messias. E veja que diz aqui que o Messias nos amou, ou seja, que nos reconciliou, né? Mesmo a gente sendo inimigos do Messias. Ou seja, isso é amor ou não é amor? Agora, pelo fato do Messias ter feito essa reconciliação entre nós e o Eterno, pelo seu sacrifício, pela sua morte, me dá o direito de dizer assim: não. O que Jesus, ou seja, o que está escrito na Bíblia não é para o meu tempo. Ou seja, me dá o direito de viver a minha vida como eu quero, porque se o Messias me salvou, né? Se o Messias me salvou, ou como Paulo fala justamente nas suas cartas, que ele é um servo, um eved, um escravo do Messias. Um escravo não é dono da sua vida. Um escravo pertence a alguém. Então ele vai fazer o que o seu senhor faz, ou o que o seu senhor manda. Ou seja, e muitas vezes, e naquela época, a escravidão bíblica não era algo que a gente vê por aí que era uma crueldade. Era até dentro do povo hebreu, era uma coisa que envolvia muito amor. Existia lei de benefício para o escravo. Então, um exemplo. Tinha que amar. Exatamente. Tinha que amar o escravo. Porque eles também foram escravos no Egito. Imagine, por exemplo, você entrou no mar. De repente entrou no mar. Aí, do jeito que o mar aqui em Recife está meio turbulento por conta de tubarões. Ou de repente você estava se afogando ali no mar. Aí, de repente você estava já nas últimas, já morrendo. Chega o salva-vida e puf! Te salva, faz respiração boca a boca. Te bate ali, dá um soco, chuta e faz alguma coisa e você volta ao normal. Aí você, no próximo domingo, você vai para de novo. Aí você vai fazer a mesma coisa que você fez no domingo passado? Nunca mais você vai fazer. Nunca mais você vai ultrapassar o limite que te disse para você não ultrapassar. Por quê? Por amor a alguém que te salvou. Pela nova chance que te deu. Então, por amor a essa salvação que você teve, você vai obedecer agora a lei que foi estabelecida, que você não pode ultrapassar da área X da praia. Da mesma coisa é o Eterno. O povo confunde muito a palavra graça no Novo Testamento, ou na Bíblia em si, como que graça é uma coisa assim que... A graça, nós podemos fazer o que quiser que nós estamos salvos. Porém, se a graça, ou seja, qual é o mais fácil? Uma pessoa mudar, ou seja, qual é mais fácil? Salvar a alma da pessoa, o Eterno, ou mudar o comportamento da pessoa? Qual é o milagre mais difícil? Salvar uma alma ou mudar o teu comportamento? Não é mudar o comportamento? Agora, se a graça não é capaz de mudar o meu comportamento, ou seja, então como é que você salva, gente? Uma coisa mais complicada. Porque se realmente eu não consigo mudar minha atitude, minha maneira de viver pela graça, que graça é essa? Que não muda nem sequer nem minha maneira de viver. Como é que vai me salvar a minha alma? Se não muda ou seja, se eu não mudo pelo menos nem meu linguajar, aí minha alma vai ser salva, que é um milagre muito mais, né? Por isso que Pedro pergunta assim a Yeshua: mestre, então ninguém vai ser salvo. O que Yeshua fala? O que é impossível para os homens é possível para o Eterno. Ou seja, porque não é uma coisa tão fácil de ser salvo. Nós somos salvos. Bem, nós somos salvos se permanecermos na salvação, se permanecermos no caminho. Não diz salvação uma vez para sempre e acabou-se. Não.
Então, não adianta. Se eu sou salvo para sempre, então, sabe que eu vou ver minha vida do jeito que eu quero, vou trabalhar onde eu quero. Pensamento de Calvino. Porque, exatamente. Então, a salvação, ela se conquista. A salvação se conquista. A salvação não é por você ver milagre e você ver essas coisas que você aparentemente vê por aí. Porque quer exemplo maior de que o milagre não salva ninguém é o povo de Israel? Veja quantos milagres viram aquele povo no Egito. Fogo caindo do céu, bola voando de fogo, para lá e para cá. Aí chega no deserto, depois do Monte Sinai, o que é que o povo faz? Adora um bezerro de ouro. Quer milagre maior do que uma pessoa vir trovões assim, relâmpagos no céu, ouvir a voz de Deus, assim audível mesmo? Quer milagre maior do que esse? E não converter a pessoa? Então, isso mostra que o milagre, e os milagres, quando a gente fala para os cristãos sobre esses assuntos da Bíblia, de Torá, né, de voltar às raízes hebraicas da fé, mas irmão, e os milagres? E quem é que tem milagre, filho? Isso não é garantia de nada. A Igreja Católica tem mais justificação de milagre do que a gente. Inclusive, lá no livro de Atos, tem um capítulo que fala sobre um mágico. E esse mágico fazia diversos milagres e ainda alegava que era por conta do Messias. E muitas pessoas adoravam ele. Porém, nós sabemos que os milagres não eram uma coisa que vinha de Deus. Então, nem sempre quer dizer que o milagre provém do Eterno. Exatamente, né? Possa ser uma permissão do Eterno. Porque se você a gente ver direitinho, quem foi que fez aquele desastre na vida de Jó? Foi Deus ou foi o diabo? Foi o diabo. Porém, por permissão de Deus. É verdade? Porque você vê, nessas cláusulas que fala, você que trabalha, deve saber disso aí, que negócio de seguro. Segurou esse apartamento, você colocou no seguro a casa. Não sei se ainda é assim, mas na cláusula coloca assim, que o seguro não cobre atos de Deus. Atos da natureza. Trovões, né, se cai um raio no teu carro, o seguro não cobre. Coisa natural. Ou seja, não cobre coisas da natureza. Porém, se a pessoa lê o livro de Jó, o seguro tem que colocar assim, que a gente não cobra atos do diabo. Porque quem fez todo aquele desastre na vida de Jó foi o diabo. Entendeu? Da mesma forma que ele poderia fazer bênção. Por quê? Porque ele ofereceu, entre aspas, bênçãos a Yeshua. Tudo isso aqui é tu, se tu me adorar. Muitas vezes a pessoa pensa, mas irmão, eu tenho sido prosperado, como é que eu vou querer um negócio desse aí? Mas quem que está dando essa bênção? Porque lembra-se que o inimigo ofereceu riquezas, e não foi pouca não, o mundo ao Messias, cara. E ele não ofereceu assim de mentira não, dava mesmo. Se tu prostrado me adorares, cara. E tu me aceitar como teu líder, como teu cabeça. Nem sempre a gente vê essas pessoas se vendo de luxo por aí, poxa, a gente passando um pouco de aperto. Nem sempre isso aí é garantia de que essas pessoas são tão abençoadas por Deus, não. Por quê? Porque a gente não vê nem o povo na Bíblia passando por isso aí. É lógico que o Eterno, ele enriquece quem ele quer. Abraão foi um multimilionário. Salomão, nem se fala. Esses homens antigamente, Bill Gates seria o porteiro desses caras aí, de Salomão, né? O Eterno enriquece quem ele quer. Porém, nem todo o povo de Israel naquela época foram pessoas prósperas, ricas. E outra coisa, e por mais que eles fossem ricos, eles se contentavam o quê? Com o que Paulo justamente fala, tendo pão, sustento e abrigo, com isso estejas contente. Então não necessariamente significa que você mora numa bela casa, porque você é próspero, você tem um belo emprego e porque você vai a uma igrejinha no domingo. Isso é uma garantia de que você está sendo abençoado por Deus. Por quê? Porque a bênção, biblicamente falando, vem por quê? Pela obediência. Deuteronômio capítulo 28. Inclusive tem até uma música de um evangélico aí, não me lembro agora o nome, do Rio de Janeiro, que canta, né? Ele justamente canta, a letra da música dele é sobre Deuteronômio capítulo 18. Porém ele não leu, ele só lê as bênçãos. A música, né? Que Deus vai te abençoar na terra, que tu não serás caldo, tu serás cabeça. É até bonita a música. Mas quando chega na parte se me obedeceres, a música para. Né? Até parece que é Nano Azevedo, o nome do Nano Azevedo. Né? O fruto dessa terra, não sei o que, o melhor da terra para ti. Não é verdade? Aí pronto. Agora quando chega, se me obedeceres, porém se não me obedeceres, virão sobre ti todas essas maldições. Aí a música já corta ali. Ou seja, o único livro na Bíblia que nos diz o meio da gente ser abençoado pelo Eterno é Deuteronômio, que é o livro que Yeshua mais citou. Inclusive foi o livro que Yeshua citou para dizer ao inimigo que ele não viveria só de pão, ou seja, que ele não precisava daquilo ali.
Senão ele precisava de viver da palavra do Eterno. Por quê? Porque se eu vivo da palavra do Eterno, a palavra do Eterno é tão poderosa que ela vai fazer, ou seja, vai brotar coisas para mim viver. O Eterno vai enviar alguém, algo que, assim como enviou, por exemplo, a baleia para salvar Jonas. Por que você acha que o Eterno enviou a baleia para salvar Jonas? Pois para Jonas não morrer afogado. Não foi porque o Eterno, foi para Jonas não morrer afogado, porque foi uma prova de amor para o Eterno. Ele vai ser jogado no mar, vou enviar um grande peixe para Jonas e Jonas não vai ser afogado. Por quê? Porque eu preciso usar Jonas. Então nem sempre, né, há quem escuta essa gravação e que é um evangelho, nem pensa porque está sendo próspero, ou tem uma casa boa, um emprego bom, ou tem uma garantia de um emprego vitalício. Nem pensa, muitas vezes não é do Eterno. Por quê? Porque tudo aquilo que me faz não obedecer ao Eterno, não é do Eterno. Porque vamos supor, a gente tem a nossa vida, né, não trabalhando no sábado. Mas de repente alguém chega aqui e diz, olha, a pai Pedro Malo tem um emprego para vocês aí, cara. Vocês vão ganhar 4 mil reais por mês. Livre. Agora vocês vão ter que trabalhar no sábado. Eu vou folgar na segunda. Aí você, 4 mil reais, puxa vida. Eu vou trabalhar só um ano e depois eu volto de novo. Um ano. Ou seja, você acha que esse emprego é de Deus? Claro que não. Por quê? Porque isso é justamente a oferta de Satanás, cara. Por quê? Porque é mais válido, Davi disse, é mais válido um dia na tua casa do que 1000 fora dela. Melhor estar aqui um dia, é melhor a gente comer uma sopinha de legume, como fala Salomão. Melhor uma sopa de legume onde há paz e amor do que uma casa que há boi gordo e contenda. Por quê? Porque uma vez que a gente começa a transgredir, conhecendo a palavra, as maldições vêm. Aparentemente possa até não vir assim como um catástrofe, você cair em trovões, mas pode vir justamente conflito na tua casa, né? Conflito com a mulher, conflito com os filhos, com a família, né? Começa a vir de repente um atraso na vida da pessoa. Tudo isso aí acontece, isso é maldição. Porque a gente vê muitas vezes assim a igreja, essas pessoas da igreja assim, muitas vezes vão só à igreja. Ou a mulher não acompanha, ou o marido não acompanha. E às vezes eles são da mesma igreja, porque não se acompanham, se juntam. Ou quando vão junto assim, com aquela cara de amargurado. Por quê? Porque existe algo que justamente a pessoa, conhecendo a verdade, né? E quando conhece essa verdade e permanece no erro, a maldição vem. E a maldição justamente, ou seja, qual é o meio do inimigo justamente de destruir um povo? É atacando as famílias. Vê você próspero aí, de repente você começa a discutir com Isabela. Ah, é porque eu agora estou trabalhando, não sei o que, eu estou ganhando 4 mil. Enfim, o dinheiro está se tornando o quê? Uma maldição. Chega um momento em que do Eterno dividir a família. Aí de repente que o Eterno livre, vocês se separam. Ou seja, aí vocês separados vão querer saber mais de Bíblia, cara. Puxa vida, é uma tristeza, vai. Puxa vida, e agora, cara? Aí vai Pedro voltar para a cidade dele, Isabela volta para lá e vive a vida normal. Enfim, já não vai ser mais a mesma. De repente conhece alguém lá fora, né? Aí nisso conhecer de alguém lá fora, de repente, né, tem uma relação com essa pessoa. Pronto, aí a vida já se destruiu. Por causa de quê? De uma transgressão de um mandamento. Então eu prefiro, mil vezes, eu prefiro, e digo isso sem nenhum medo, sem nenhum assim, ai, mamada quer ser o tal, não. Eu prefiro 1000 vezes comer um pão seco em casa, um pão com água, um arroz com ovo, e poder guardar um dia como hoje, né? Viver um aperto aqui, um aperto ali, do que eu viver folgado e desobedecendo ao Eterno. Por quê? Porque eu sei que a comida um dia acaba. O emprego não é para sempre. Porém, a eternidade, meu amigo, é eterna. Então, realmente, só vai quem permanece no caminho. Hebreus fala isso, né? Tendo cuidado, para quê? Para que não suceda a vocês o que aconteceu com o povo no Egito. Que tendo a promessa de entrar no seu repouso, não entraram por quê? Porque não acompanharam por fé. Vocês não obedeceram o que Moisés falou. Porque se realmente o povo não obedeceu o que Moisés falou, e o que é que Moisés falou? Que obedeceu o mandamento, que vocês obedeçam essas coisas e vocês vão ser abençoados. Vocês vão entrar na terra prometida, vocês vão ser próximos, vocês vão herdar o mundo. Porém, como não obedeceram, como não foi acompanhado com fé a pregação, eles não tiveram fé naquilo que estavam vindo, não entraram. E o contexto de Hebreus capítulo 3 e 4 é justamente entrar em quê? No outro repouso. Então ele dá lá um alerta, cuidado, ok? Cuidado com os hebreus antigamente, porque eles não entraram no seu repouso por falta de fé em quem? Em Moisés, no que Moisés escreveu. Então não seja que acaso aconteça o mesmo com vocês agora. Ou seja, o contexto de Hebreus capítulo 3 e 4 está falando de quê? De se você não guarda a lei de Moisés, filho, você tem 99% de chance de não entrar na terra prometida. Por quê? Porque foi a mesma coisa foi a mesma coisa que aconteceu no deserto. E uma vez em que você não quer guardar
essas coisas, você se rebela contra isso, enfim, você até fica até nervoso, que esses caras são os demônios. Ou seja, isso faz parte do sistema da besta. Dizer a você que são os demônios, por quê? Porque a única pessoa que se enfurece contra e sabendo que lhe resta pouco tempo e quer fazer as pessoas não guardar a palavra do Eterno é o inimigo. Então o que é que ele vai fazer nas pessoas? Colocar nas pessoas o desejo de não obedecer. Aí onde se cumpre justamente esse negócio, essa palavra em Apocalipse que fala que a besta vai marcar as pessoas na testa e na mão. Não vai ser algo assim obrigatório. Que vai ser algo obrigatório. Não vai ser, porque o Eterno é justo. Vai ser algo que as pessoas vão desejarem ter, como estão desejando ter a graça. Por quê? Porque é algo que você deseja. Imagine você sendo marcado pelo anticristo, a força. Então você vai ter uma desculpa. Foi a força, Senhor. Você vai ter um argumento contra Deus. Foi a força, eu não queria. Porém, pelo contrário, o povo vai pedir essa marca. Como o povo está pedindo. Que nada, mas só Jesus. Que negócio de lei, rapaz. Isso é coisa de judeu. Nós estamos na graça de Cristo. Ou seja, nenhuma coisa. Como é que nós estamos na graça de Cristo e desobedecemos a palavra de Cristo? Ou é graça, porque se eu estou na graça de Cristo, então por essa graça que eu vou fazer, eu vou obedecer a Cristo. Ou seja, vamos comparar um casamento. Vocês dois, não tem nenhum ano de casado, né? Vou fazer um ano, pronto. Vocês estão vendo o quê? Na graça do amor, gente. Ou seja, e como vocês estão vendo assim, como uma lua de mel, qual é que vocês estão pensando aqui? Vamos ver, sabe que eu vou dar minha volta por aí, sabe? Não, vocês estão vendo cada dia mais de chegar em casa e se ver e cumprir com o propósito de ser casado. Da mesma forma a gente com o Eterno. Cada vez mais que a gente se aproxima da palavra do Eterno, é como se a gente estivesse dando um beijo no Eterno. O Eterno tivesse beijo. Inclusive em Cantares fala isso, né? Beija-me ele com um beijo da sua boca. Agora, como é que o Eterno me beija na minha boca? Pois quando eu leio um versículo da palavra, eu começo a entender, isso é como que o Eterno estivesse me beijando. Ainda fala assim, beija-me ele com os beijos da sua boca, porque é melhor o seu amor do que o vinho. Cada vez que a gente lê um texto bíblico assim e aplica na nossa vida e tenta viver esse versículo, isso é um beijo de romance do Eterno. Da mesma forma quando você se casa, você não quer pensar em outra coisa. Ou seja, uma pessoa em lua de mel, é por isso que os rabinos falam que é mais fácil você pecar, você estando triste, do que você estando alegre. Porque imagine você vamos supor, vamos fazer um casamento, aí a gente ama aqui uma tenda, uma ketubá, mas como uma coisa de judeu. Aí convida os pessoal que a gente conhece, aí vem, a gente faz a cerimônia e vocês estão na maior alegria. Aí pisa na taça, quebra a taça, e bota a Isabela no braço, joga arroz em cima, papapá. Aí de repente chega alguém assim e fala assim, nossa, assim, vou dizer a vocês, mas foi meio chato aquele negócio ali, né, Pedro? Né? Ou seja, alguém assim falando mal do casamento. Você vai se influenciar por aquilo ali. Eita, olha Isabela, o Pedro de repente estava ali, aí ele olhou para aquela mulher ali. Tu acha que Pedro num casamento vai estar olhando para ninguém, né? Parece que um intenção de olhar assim, nossa, que mulher linda. Olha ali, melhor do que a minha mulher. Claro que não, ele olhou porque de repente viu uma pessoa ali, olha para outra. Chega alguém falando mal a pessoa, você vai dar atenção a essa pessoa? Claro que não vai. Agora imagine você deprimida, triste com Pedro, amargurado porque ele disse uma palavra dura, e de repente você chega aqui, olha a Isabela e Pedro lá embaixo na padaria conversando com a atendente ali. Você, puxa vida, safado, Satanás, vai ver o que eu vou fazer com ele agora. Já chega. Não é mais fácil ser pegado na tristeza? Por isso que a Bíblia fala que a gente tem que estar alegre, é um mandamento viver alegre. E a gente só podemos viver alegre obedecendo os mandamentos. O que é que Davi fala? Muitas lágrimas têm corrido nos meus olhos, por quê? Porque o povo transgride a tua lei. Davi fala isso, né? Muitas lágrimas correm do meu rosto, por quê? Porque o povo transgride a tua lei. E ele entendeu que era isso, né? Exatamente, porque Davi viveu a graça. Davi foi o homem que mais experimentou a graça do Eterno, foi Davi. Aquilo foi pura graça. Então, voltando aqui ao tema de Romanos, versículo 12 disse: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. E o interessante é que o apóstolo Paulo aqui, ele diz uma coisa, vamos dizer assim, polêmica, né, para as pessoas que acreditam que antes, no caso de Moisés, não existia lei. Ora, se Paulo está falando que sem lei não existe pecado, então nós podemos entender que a lei ela sempre foi vigente. Exatamente, ou seja, aí inclusive aqui ele está fazendo referência aqui justamente ao tempo de Adão. Ou seja, que na época de Adão existia lei.
a gente pode dizer assim, existia uma lei oral, uma lei interna no ser humano. O que aconteceu no Êxodo foi justamente o Eterno colocou por escrito aquilo que já havia na mente das pessoas. E é por isso que a Bíblia fala que nós vamos viver no milênio, outra vez, ou na eternidade, como fosse nos dias de Adão. Por quê? Porque da mesma forma que a lei estava na mente e no coração de Adão, vai estar justamente no novo pacto, como fala Jeremias 31. Ou seja, é a mesma coisa. Não vai haver mais a lei escrita assim de você pegar a tábua da lei, abrir a Bíblia, porque isso aí não vai, ninguém vai levar isso aí lá para a eternidade. Uma restauração, né? Exatamente. Vai estar tudo aqui no nosso coração, na nossa mente. Não vamos precisar ler. Vamos aqui no capítulo 5 para ver o que Jesus falou. Não, por quê? Porque vamos ter já a lei no nosso coração, na nossa mente, e vamos caminhar conforme essa lei. Então Paulo fala aqui, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. E por quê? Porque Adão e a descendência de Adão pecaram. Porém, a gente vai ver que o pecado de Adão foi diretamente a sua descendência. Então todos nós, né, a gente se lembra desse acontecimento de Gênesis, né, o pecado de Adão, seu fracasso, né, em querer proteger, por exemplo, o jardim, né, e como ele foi instruído a proteger o jardim, né, porém permitiu que o pecado entrasse no mundo através de quem? Através de Eva. Então Adão recebeu o que? Adão recebeu a Torá. Ele não recebeu escrita como Moisés recebeu, mas Adão tinha a Torá, Adão tinha as instruções. Por quê? Porque o Eterno disse a Adão, olha, e se a gente vai no livro de Provérbios, capítulo 3, vamos ver que a árvore da vida é justamente os mandamentos. Então, o pecado leva o quê? Leva a morte, ok? Então, se a gente entender, né, que Paulo que chama esse conceito de lei do pecado e lei de morte, ou seja, Paulo também disse isso, né? Por quê? Porque Paulo entendeu que isso é algo importante. E no versículo 13 ele fala o seguinte, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Ou seja, e nós sabemos que essa corrente aí do cristianismo acredita que a lei de Deus não foi dada até Moisés. Ou seja, que antes de Moisés não existia lei. A lei surgiu com Moisés. No entanto, o que aconteceu, como eu falei aqui, o que aconteceu no tempo de Moisés foi que a lei foi colocada por escrita. Por quê? Porque a palavra do Eterno é eterna, é imutável. Então o que era pecado antes é pecado hoje e será pecado eternamente. Não existe que antigamente isso era mal, irmão. Hoje não é mais não. Hoje o tempo mudou. Assim, os tempos mudaram, porém o Yeshua fala o quê? Passarão os céus e a terra, porém minha palavra não passará. O que foi pecado para Yeshua, para Jesus, para os apóstolos, é pecado para nós hoje. Porque se não é pecado para nós hoje, não porque nós estamos tão preocupados com essa ideologia de gênero, do pessoal querer que o homem seja mulher, de a mulher seja homem, e que cada um viva a sua vida do jeito que quer. E por que a igreja está tão preocupada com isso? Se não tem mais lei. Para que estar preocupado, cuidado com nossos filhos, nas escolas, mas se não tem lei, mano. Se não tem lei, não tem pecado. Então, se todo. E é interessante que a gente vai falar com essas pessoas, aí é importante é a fé, mano. Importante, cada um vive a sua vida. Mas é interessante que vocês, quando estão pregando isso no microfone, vocês dizem que não é assim. Porque se cada um vive por sua fé e vive como quer, cada um tem sua religião, então para que você sai no metrô gritando no metrô? Para que um monte de igreja, né? Para que igreja? Para que pregador no meio da rua? Volta para Jesus! Satanás tá furioso! Para que se cada um vive a sua fé, então fica na tua e deixa o cara se virar sozinho. Porque isso é hipocrisia. Não, irmão, você vive, cada um vive sua fé, né? O importante é servir a Deus. Então, irmão, cada um fica. Não tem que criticar alguém que vai para a igreja verde, a igreja amarela. Eu sou da Assembleia de Deus. O da Batista, eles não chamam, não sei se você sabe disso, que os assembleianos não chamam os batistas de irmão, chamam de primo. Os primos na fé. Pô, porque, exatamente. Porque eles dizem que o batista são meio desviados, né? Porque usa bermuda, usa brinco, etc. Agora, menina, coisa, cada um vive sua fé. Então, qual a preocupação de ter que andar de calça comprida? O homem e a mulher com a saia até o calcanhar. Não, meu, cada um vive a sua fé, eu vivo a minha. Não tem mais igreja, não tem mais pastor, acabou-se. Mas não, cada um vive a sua fé quando se confronta com alguém que pelo menos conheça um pouquinho da palavra. Aí, para não perder, irmão, eu não tenho argumento, então cada um vive a sua fé. Aí diz que isso aí é sabedoria. Usei de sabedoria. Não, você usou foi de frouxura. Que sabedoria é você. É mesmo, mas peraí, vamos ver o que diz a Bíblia. Aí sim, você vai decorrer a Bíblia, os dois vão conversar e você vai mostrar o que a Bíblia fala e sim o que você fala na Bíblia. É verdade? A Bíblia, ou seja, um princípio que a gente conhece é que contra fatos não há argumento. Se está na Bíblia, irmão, acabou-se. A gente não quer na Bíblia? Porque se eu creio, e eu duvido você perguntar a um evangélico, a um cristão, você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Claro que sim. Claro que é a palavra de Deus.
Agora, Gênesis 20 é a palavra de Deus, sem sombra de dúvida, é pecado e idolatria, mas claro que é. E o sábado? Não, Aí já entra o aí. Mas eu acho, irmão, que aí... Mas meu filho, lembre-se que aquilo ali, naquela época ali, foi dado não somente aos judeus, às 12 tribos e os gentios que estavam junto com o povo. Se o Eterno quisesse que o mandamento fosse só para o povo judeu, não teria colocado os estrangeiros à parte e falava com o povo de Israel em particular. Mas pelo contrário, deu a todo mundo, filho. A lei é universal. A lei é para todos. Não existe distinção para o Eterno de preto ou branco. Agora cabe cada um. Agora o Eterno usou o povo de Israel como uma bandeira, como uma referência dos mandamentos. Porém, Israel, o Eterno disse que ele seria uma luz para as nações. Ou seja, usou Israel para que de Israel essa Torá, essa lei, fosse expandida às nações. Porém, como o povo não escondeu essa luz, então a necessidade de vir no Messias. Porém, Israel foi somente uma ponte que o Eterno usou para expandir essa palavra às nações. Não significa que só foi somente para eles. Então, o ponto aqui de Paulo é que se havia pecado antes que a lei fosse dada a Moisés, então a lei de Deus tinha que existir antes de Moisés. Por quê? Porque como eu falei, se o pecado existe, então significa o quê? Que a lei existe. Porque a Bíblia fala que pecado é transgressão da lei. Então, se Adão pecou, o que é que Adão fez? Adão transgrediu a lei. E qual foi a lei que o Eterno deu a Adão? Deu várias, porém a Bíblia só resiste à mais importante, né? Que ele não comesse da árvore do jardim, da árvore do bem, do conhecimento do bem e do mal. Isso é uma Torá. Isso é uma lei, um mandamento. E Adão não cumpriu, o que é que Adão fez? Adão transgrediu a lei. Como transgressão da lei, disse o quê? Que Adão morreria. Mas, irmão, Adão não morreu logo de imediato assim, mas o Eterno não está falando de morte física. Também, Adão ou seja, ele também ia morrer fisicamente, porém o Eterno está falando mais de uma morte espiritual. Tanto é que depois eles foram expulsos do jardim, que era o que dava vida à pessoa, que a pessoa viria para... Exatamente. Então a lei foi simplesmente transmitida de maneira verbal a Moisés. E é por isso que Noé sabia, porque como é que Noé sabia que um animal era impuro? Ele faz separação, né? Como é que uma pessoa que porque tem que haver uma lei que me diga, ou algo que me diga que esse animal, ou seja, que é um galinha é galinha, e de que um porco é um porco. Se não houver uma lei que estabeleceu que a galinha é galinha, eu ia comer a galinha pensando que era um bode, ou seja, qualquer outro bicho. Porém, Noé sabia o que era uma galinha, o que era um porco, o que era um javali, o que era uma cobra. Noé sabia de tudo isso aí. Como é que Noé sabia? Pois havia uma lei que dizia a Noé que esse animal aqui não, você não coma, porque esse animal aqui não é para ser comida. Coloca 7 pares de puros e... Exatamente. E como é que Noé soube disso aí por acaso? Não, porque foi uma lei que existia, era a Torá. Simplesmente essa Torá não estava escrita. Caim, ou seja, será que Caim não sabia que estava errado em matar Abel? Claro que ele sabia. Ele sabia que ele era um assassino. Tanto é que ele ficou com medo de alguém, quando ele fosse fugir, alguém matasse ele. Porque ele sabia que fez algo de errado. Porque ele sabia que matar era pecado. Quer dizer que o Eterno foi contraditório em condenar Caim por ele matar Abel, se a lei foi dada com Moisés, e foi Moisés que disse não matarás. Então Caim não tem nenhum problema de dizer, não, Abel, isso aí, não, me desculpa, Abel, mas não tem lei, o teu irmão não está errado. Porque não existia lei. Olha porque o Eterno pegou Caim, repreendeu Caim, colocou uma maldição em Caim. Por quê? Porque havia uma lei. O que Moisés fez foi simplesmente, como se diz assim, colocar em cartório a lei. Vamos registrar a firma do Eterno, vamos colocar o selo. Pronto, escreveu a lei. Por quê? Porque o povo vai dar a esquecer, né? Então, para não esquecer, vamos escrever. Então, Abel também sabia que tipo de sacrifício agradava ao Eterno. Será que Caim não sabia que Caim estava levando uma oferta o resto do resto? Claro que ele sabia. Porque se fosse assim, Abel também poderia levar qualquer coisa. Abel levou o quê? Uma ovelha, né? Abel poderia levar o quê? Uma galinha. Olha esse frango aqui do pé seco aqui para ofertar. A ovelha é mais gorda. A galinha tem de muito. Levou o melhor. Inclusive o texto hebraico se refere que Abel estava se oferecendo a ele mesmo. Um símbolo de um cordeiro. Tudo que ele tinha. Então você estava se dando ao Eterno. Como é que ele sabia disso? Porque havia uma lei que dizia que o que era melhor tem que ser dado ao Eterno. As primícias. Então a lei, né, do Eterno, a Torá, né, ela não foi assim de maneira íntegra e escrita em Gênesis, né? A gente assume o propósito que em Gênesis existia a lei, porém escrita não, existia a lei na consciência das pessoas, no coração e na mente. Ou seja, na mente e na mão.
seja, será que o Eterno de repente colocou em Deuteronômio assim, que vai ter que ser escrito na mão e na testa a palavra do nada? Por quê? Porque o povo sabia que no tempo de Adão a lei estava escrita na testa de Adão e na mão. Ou seja, estava na mão, na cabeça de Adão, e Adão em sua mão, no seu corpo, ia trabalhar naquilo que estava na mente. Então, simplesmente o Eterno estava repetindo as coisas. Por quê? Porque Eclesiastes fala que não há nada de novo debaixo do sol. Tudo que está na Bíblia, que a gente diz como profecia, o que vai acontecer, o que o Eterno falou, é porque já existia antes, passou a existir e vai voltar a existir novamente. Tudo que passou no passado, né, vai acontecer outra vez. Por quê? Porque não há nada de novo debaixo do sol. Imagina ler hoje em Zacarias 14. Exatamente. Você vê, o que é que Zacarias 14 fala? Justamente o que você leu, que o Eterno é quem vai vir. Aí vem Yeshua, séculos depois, fala exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque o que aconteceu, ou o que vai acontecer, o que Isaías, e olha que Zacarias profetizou muito antes do Messias. Ou seja, a coisa é cíclica. Se a gente lê os profetas em termos de profecia, que se fala justamente da Síria, que invadiu o povo da Babilônia, ou seja, todas essas questões vão existir novamente. Possa não vir o que? A Babilônia outra vez nos perseguir. Podem ver o que? Os descendentes desse povo, como se chama, o pessoal chama por aí, os reptilianos, as pessoas que vão haver uma perseguição, porque nós vivemos na Babilônia espiritual. E a perseguição vai seguir da mesma forma. Ou seja, se a gente crê em Jeremias capítulo 15, que se fala que haverá um segundo êxodo, se haverá um segundo êxodo, então o segundo êxodo tem que acontecer a mesma coisa que aconteceu no primeiro êxodo. A única diferença que vai ser é que esse segundo êxodo será de todas as nações. E o interessante aqui para complementar é que quando o povo de Israel foi liberto do Egito, né, eles cantaram o cântico de Moisés. E lá no livro de Apocalipse, todos os salvos de todas as nações vão cantar o qual? O cântico de Moisés. Para você ver que a história se repete, não existe nada de novo. Então, se algo é novo, não é bíblico. E se é bíblico, não é novo. Se a história dizer assim, não, é porque agora Jesus veio. Não, se Jesus veio mudar alguma coisa, não é bíblico. Por quê? Porque e outra coisa, vou dizer aqui uma coisa bem interessante. Se a pessoa se envergonha dos mandamentos do Eterno, eu vou usar essas coisas nada, a pessoa está se envergonhando do Messias, do Jesus que ela crê. Por quê? Porque Jesus é a palavra do Eterno. Se eu me envergonho de cumprir um mandamento, eu vou tá doido, vou pensar, o que é que vai achar de mim? Na verdade, você está se envergonhando do Messias. Por quê? Porque a Bíblia fala, o apóstolo Paulo diz, que a lei aponta para o Messias. De repente eu tenho vergonha de usar esses fiozinhos aqui azul, eu estou me envergonhando do Messias. Não é do fio, porque esse aqui não é nada. Simplesmente uma lembrança. Porém, a intenção de usar isso aqui é de que deu me recordar dos mandamentos. E se eu tenho vergonha de usar isso aqui, ou alguém me pergunta assim, mas você guarda o sábado? Não, eu não venho amanhã não, tá, irmão? Porque amanhã eu tenho um compromisso para fazer, tá? Com vergonha você diz, não, eu não venho amanhã porque eu guardo o sábado, eu quero obedecer a Deus. Não, amanhã eu não venho não porque eu tenho um curso, tá? E eu não vou poder vir amanhã não, viu? Ou seja, essa pessoa está se envergonhando do Messias. Não é só, as pessoas pensam que se envergonhar do Messias é você negá-lo, que também faz parte. Porém, você negar a palavra do Eterno, você está negando o Messias. Por quê? Porque João fala que o verbo se fez carne. Então, para eu entender o que significa você negar o Messias, eu tenho que entender o que é Cristo. Cristo é o verbo de Deus feito carne. Se eu nego esse verbo, se eu nego a palavra, se eu não aceito os mandamentos, eu não estou aceitando Jesus. Por mais que a pessoa vá à igreja, que cante, que língua, que pule, que ore, que babe, que rode, não adianta. Você está negando o Messias. Por quê? Porque o Messias é a palavra do Eterno. E se não é a palavra do Eterno, então você rasga João capítulo 1. O verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, a glória do unigênito, do Pai, etc, etc, etc. Ou seja, quer mais claro do que isso? Então, o que era a palavra de Deus para Yeshua, para Jesus, é a palavra de Deus para a gente. O tempo, ou seja, os tempos é outra coisa. Os tempos mudaram, as armas de tecnologia, ou seja, as armas de guerra mudaram. Porém, meu amigo, a maneira de guerrear a batalha não mudou. O que mudaram foi as armas. Porém, a estratégia de a gente vencer uma guerra, e me refiro aqui à maneira espiritual, não mudou, é a mesma. O que mudaram foi as armas. Passaram de lança para hoje revólver, para metralhadora, né, de flecha para revólver, essas coisas. Porém, a guerra continua a mesma. E a maneira de vencermos a guerra continua a mesma. Através da oração, através de jejum, através de pedir ao Eterno. A oração é a mesma. Não muda nada. O que mudou foi a tecnologia. Porém, o princípio permanece o mesmo. Não é porque eu estou no século 21 que isso aqui você tá doido, isso aí é coisa do passado. Sim, se é do passado, então é bíblico. Por quê? Porque a Bíblia fala o quê? Que eu tenho que voltar às veredas antigas. Não diz que eu tenho que procurar um novo caminho, a nova revelação. Não existe nova de revelação. É porque Jesus me revelou, irmão, que esse negócio... Não, Jesus não te revelou nada. Se Jesus te revelou, tem que estar escrito. Ok?
Os profetas, quando viam revelação, eles conectavam com algo do Antigo Testamento, do passado, do antes dele. Ah, eu vi uma revelação que vi uma estátua e etc. E peraí, revelação de quê? Quando Pedro teve a revelação do lençol cheio de animal puro, Pedro, ou seja, para Pedro ali foi um. Mas depende, Pedro, quando o Eterno começou a dizer, Pedro, não diga, não chame impuro aquele que eu purifiquei. Certamente Pedro pensou no texto de Jeremias, de Osés. Por quê? Porque Osés disse que as tribos de Israel pecaria tanto que seria como a semente de animal. É como o esperma do animal entre as nações. Ou seja, ele disse que seria como animais. Ou seja, então por isso que Pedro vê animais. Porque o Eterno ia mostrar algo a Pedro assim que não tivesse escrito. Tanto que ele ficou refletindo, né? Ele ficou pensando, peraí, realmente. Depende quando vem Cornélio na casa dele assim. Ah, rapaz, isso é a profecia. Isso é a profecia de Jeremias, de Osés, cara, que disse que as tribos perdidas pecaria tanto que seria como animais imundos. E de fato é mesmo. No princípio ele não entendeu, porque ele não estava com um pensamento judeu, assim, de rabino, de que não podia essas coisas. Peraí, eu não como essas coisas não, senhor. Mas depois que Pedro saiu da carne e foi refletir no espírito, peraí. E chegou o pessoal chamando ele, né? De repente viu o gentil vindo lá, peraí, isso aí, Osés já falou isso aí, que os tribos realmente pecaria tanto que seriam como animais, cara. Então o Eterno não revela nada às pessoas que não esteja escrito. Aí eu recebi a revelação de um anjo que me veio aqui e disse que o nome é X. Mentira, meu filho. Você sonhou aquilo que você já vem pensando há anos e você disse que é uma revelação. Exatamente. Se o Eterno te revelar algo hoje, o Eterno vai nos revelar algo que já está escrito. Talvez ele não possa entender na hora, assim você vai ficar pensando no sonho e de repente você vai ler um versículo, peraí. Eita, isso aqui foi o que o Eterno me mostrou em sonho, cara. Mas está escrito. Por quê? Porque não existe nada de novo debaixo do sol. Não existe uma nova doutrina. Não. A doutrina é a antiga, é as veredas antigas. Dovo boas doutrinas. Qual é a boa doutrina que Salomão falou? Não deixes a minha lei. Está escrito. Não é verdade? Então, continuando aqui, Paulo vai justamente aqui falar contra as ações, né, com as ações de Yeshua, né, as quais Yeshua nos oferece, né, a salvação pela graça. No verso 14 fala: no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, a qual é a figura daquele que havia de vir. Ou seja, que Adão pecou de maneira assim direta. Não houve muita. Ou seja, Deus se manifestou a Adão da mesma forma, de maneira direta. Como Adão pecou diretamente, Deus ficou com arrodeio. Já foi logo no jardim, Adão, tu estás Adão. Foi direto com Adão, assim como Adão pecou diretamente contra Deus. O Eterno é direto, não fica com essas arrodeias assim de, olha você que tá cuidado com a seita, vai logo direto à ponta. Meu. Chega pra pessoa, irmão, me diga uma coisa, o que é isso que está acontecendo com você? Eu quero saber, me explica aí. Senta aí, me abra a Bíblia e me explica. Não fica, cuidado, senão Deus vai abrir tua cova, vai abrir tua cova, tu vai morrer. Morrer todo mundo vai, meu filho. Não tem pra onde correr. Isso é um princípio da vida. Isso é uma lei da vida. Quem nasceu vai morrer. Ninguém nasceu pra semente. Aí fica, por que não é pessoa? Irmão, me diga uma coisa. É verdade isso? Indo atrás dessas pessoas, assim, que fala que a lei tem quadrado. Mas tá na Bíblia, irmão. Aí a pessoa vai estar aqui, mano. X. É o mínimo que a pessoa pode fazer. Um líder, uma pessoa que diz que conhece a Deus. Porque quando o Yeshua era confrontado com os líderes religiosos, Yeshua não ficava dizendo assim, cuidado com a seita. Não, ouvia a pessoa e fazia uma pergunta dentro da pergunta da pessoa. Por exemplo, mestre, o batismo de João, de quem era? Os homens de Deus. Aí Yeshua ia fazer uma pergunta. Não, perguntaram a Yeshua se ele era profeta, etc. Não me lembro bem assim. O que é que Yeshua perguntou? O batismo de João era dos homens ou de Deus? Respondeu com uma pergunta bíblica. Peraí, se dissermos que é dos homens, o povo vai nos apedrejar, né? E se dissermos que é de Deus, então por que vocês não creem? Ou seja, é uma pergunta, ou seja, esse é um princípio, cara. É um debate assim. Como é que se faz um debate? Não é com perguntas e respostas? Mesma coisa que a Bíblia. Senta aqui, irmão, mas uma coisa, isso é verdade? Está aqui na Bíblia. Ah, mas me diga isso aqui. Mas não fica tudo com medo. Não, porque nós sabemos que Jesus não pode sair da igreja, que vai sofrer. Que conversa, seja direto, irmão. É verdade, irmão. Infelizmente eu não aceito isso, eu não concordo. Tá na Bíblia, porém a minha doutrina não permite. Não é mais bonito? Mais sincero. Mais sincero. Faz sentido, todo sentido, irmão. Não vou dizer que acreditei agora porque eu não tenho domínio disso aí. Mas realmente assim é difícil para mim agora porque eu tenho uma congregação. Nós fazemos 50 anos que somos crentes. Não é difícil. É mais bonito, cara.
De quem ficar com essas besteiras que vai pro inferno. Cuidado. Cuidado com os heréis. Isso é o anticristo. Se falar a palavra da terra é ser anticristo, eu sou anticristo. Sou anticristo, antipastor, anti qualquer coisa que vá contra a palavra de Cristo. A palavra do Messias. Se foi contra a palavra do Messias, eu sou anti. Não importa quem seja, pode ser minha mãe, pode ser meu pai. Vou respeitá-los, honrá-los, porém vou ser contra isso aí. Eu prefiro viver justamente, porque a Bíblia fala, né, que a gente não fomos chamados para ser a unidade da paz. Deus chama a gente para ser unidos pela fé, cara. Unidade na fé, não unidade na paz. Porque se eu estou unido com uma pessoa que vai de contra meus princípios bíblicos, então isso não é união. Se eu estou ali justamente para não fazer a pessoa sofrer, ou para ela não ficar inimiga minha. Porém, pelo contrário, Yeshua fala o quê? Que se a gente, ai da gente quando as pessoas falam bem da gente. Ou seja, o que Yeshua quer dizer quando vem trazer espada? Pode trazer uma divisão. Não vem trazer paz porque vai vir uma luta interna das pessoas dentro de si. Peraí, esse cara quer saber de negócio de Bíblia, eu não quero. Isso é falta de... Isso é uma separação. Não é que ele não vem trazer paz, que a gente vai ver sem paz, com guerra, não. Vem falando nesse sentido, ele não vem trazer paz porque vai haver conflito de uma mãe querendo uma coisa e a filha crê em outra. O marido quer uma coisa, a mulher crê em outra. É nisso aí que não vai haver paz em que sentido? Porque a espada é o sentido. Qual é a espada de uma faca? Não é cortar, dividir? Qual é o propósito da faca? Pois cortar duas partes. Você separa duas partes e vai ver qual parte, ou seja, quem vai ficar do lado de quem. A palavra dela não veio fazer isso. Veio cortar, ok? Por isso que diz que o véu se rasgou. Porque abriu o caminho, ok? Vocês decidem de que lado vocês vão ficar. Se é Baal, pois segue em Baal. Se é o Deus de Israel, pois siga o Deus de Israel. Pronto. Agora, se o cara não vai seguir ou não, isso aí não é um problema meu, é um problema dele. Eu prefiro ficar sozinho do que estar acompanhado com uma multidão de gente transgredindo a lei. Ah, vocês são um grupo de 3 pessoas, de 1. Qual é o problema? O Messias morreu sozinho, não morreu com 12 pendurados na cruz. Morreu só. Ele foi ao deserto sozinho. Subiu ao céu sozinho. Não foi com ninguém. Enganchado no pé. Ai, que triste que eu estou na cruz sozinho. Imagine Jesus orando. Que tristeza desses meus discípulos. Pelo contrário. Certamente ali amou os discípulos. Entendeu porque eram seres humanos. Entendeu que eram falhos. Pediu perdão ao Eterno por eles. Intercedeu por eles. Quando o discípulo estava dormindo ali, que Yeshua mandou orar, levanta, banda de desgraçados, vocês não podem nem orar comigo agora. Pelo contrário, foi lá e interceder por eles. Peraí, eles não podem orar, não estão dormindo, não estão cansados, são seres humanos, são falhos, eu vou orar por eles. Mesma coisa quando o Eterno fez. Veja aqui as coisas se repetem. Quando o Eterno fez o sacrifício com um pacto com Abraão, o que Abraão fez? Foi dormir. E o que o Eterno fez? Não, Abraão, eu vou fazer o pacto por ti e por mim. Porque o Eterno sabe que o Eterno espera da gente perfeição. O Eterno espera da gente é justamente a gente ter atitude. O que é que ele espera de mim e de você? A gente tem atitude de uma decisão de seguir o Eterno. Ele sabe que a gente vai cair, vai pecar, vai transgredir, vai vacilar ali. Porém o Eterno quer da gente ter atitude de cada vez que... Por isso que a Bíblia fala em Provérbios, né, que o justo cai 7 vezes, né, mas não ficará prostrado. Ou seja, por quê? Porque todo mundo cai, todo mundo pega. Todo mundo cai. Mas a diferença entre o justo e o ímpio é que não ficará prostrado. O justo vai se erguer. Vacilou, peraí, que eu vacilei, meu pai, agora o que eu faço? Aí você, parece que você fica com mais força, vai de novo. É isso que o Eterno espera da gente. Imagina, por exemplo, você, é mesmo quando você, por exemplo, você tá numa ladeira, tá lá com um BMW, aí chega com o meu fusquinha. Aí na hora da descida da ladeira, eu meto o pé no acelerador, pega o voo, cara. Agora a ladeira, além de descer, tem a subida, aí você vem ali. Aí na hora da subida, o fusquinho e de volta. E a BMW mete o pé na potência. Tchau, fusquinha. Essa é uma simbologia entre o justo e o ímpio. O cara da BMW assim, peraí, eu tô pagando 5 vezes mais do que essa porcaria desse carro. O cara me passou na ladeira. Mas por quê? Porque na caída todo mundo cai, cara. Na hora de subir, aí vai ver um ímpio. Fusquinha, de volta. E o BMW. Mesma coisa é o justo. Caiu, não fica prostrado. Por quê? Porque, ou seja, a gente, isso eu digo por mim, eu acho que uma pessoa que verdadeiramente conheceu o Eterno e conheceu sua palavra, por mais que ele peque, ele não consegue viver sem essa palavra, viver sem uma comunhão com o Eterno. Porque pecar a gente vai pecar mesmo, não tem pra onde a gente correr, né?
Não estou falando aqui de você pecar, então quer dizer que eu posso fazer o que eu quiser, não. Eu estou falando aqui de pecado que pode acontecer, cara. Involuntário, né? Aquele... Exatamente, não pecado planejado. Já que eu posso pecar, então eu vou agora na praia, ver aquelas galegas bonitas, morenas. Não, é um pecado voluntário. De repente você tratou mal a Isabela, você não quer tratar ela mal. Mas você com a palavra tratou ela mal, foi um pecado involuntário. Ninguém quer tratar ninguém mal. Fazer tirou ali. Exatamente, você tirou, de repente estava com a cabeça meio dura e disse uma palavra que desagradou. Aí Isabela ficou magoada, você puxa a vida. Vai, pede perdão. Isso é o que a Bíblia fala, quando a Bíblia fala assim, e João fala que quem conhece a eterna não peca mais, não é que a gente vai viver uma vida de robô, é que a gente não vive na transgressão da lei. Pecar, todo mundo peca. Agora a gente não vai transgredir o quê? Se eu sei que eu não vivo em pecado, então eu não vou transgredir o Shabat, eu não vou mais transgredir as comidas impuras. Porém eu posso falar nas minhas leis de maneira interna. E falar com alguém, né, e me importar com outra pessoa, em tratar alguém mal. Isso são coisas que acontecem com todo ser humano. A gente não está isento disso. Quer mais prova do que isso? Pois o apóstolo Pedro, que negou Yeshua 3 vezes. Será que Pedro queria negar o Messias? Claro que não queria. Tanto que ficou triste, né? Mas a circunstância que ele viu ali, de repente, ele puxa. Tanto é que depois que ele viu o que ele fez, se puxa a vida, sabe que eu não sou digno de seguir esse homem, não. Foi e voltou a ser pescador de novo. Tão envergonhado que estava. Mas por quê? Porque ele não queria negar o Messias, cara. Nenhum dos discípulos ali queria ver aquilo ali. Eles correram na hora porque são seres humanos, cara. Não são pessoas falhas. Vira só dali com espadas, vamos correr. Então, Adão, quando peca de maneira direta, Deus vai a Adão diretamente. Adão, por que tu pecaste, Adão? Foi o que tu fizesse. E daí toda a descendência de Adão, né, herdou o que? Essa inclinação que se conhece como Yetzirah, inclinação mal, né? E esse pecado já abundou, como diz assim. E de repente a gente sabe que depois desse pecado, o que aconteceu com Yeshua? A graça superabundou. E no versículo 15 e 16 disse: mas não é assim. O dom gratuito com a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus, o dom pela graça, que é de um homem só, Yeshua o Messias, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa. Na verdade, para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Agora, e como é que a gente pode entender isso aqui? Qual é o contraste que o apóstolo Paulo fala aqui? Ou seja, o que é que Yeshua fez de mais grande? Ou seja, por um só homem, ok? Por Adão, veio a condenação de toda a humanidade, de muitos, né? De todos. Porém, no caso de Yeshua, muitas transgressões, muita desobediência, muita coisas contra a lei, contra a palavra, foram pagas por Yeshua na cruz. Ou seja, foram pagas justamente pela obediência de Yeshua. A obediência de Yeshua cobriu tudo aquilo que eu não obedeci. Agora, porque ele fez isso, não significa que agora já me obedeceu por mim, então não posso obedecer. Porque se for assim, então Yeshua também já pagou o dízimo por mim, ele já cumpriu o mandamento de não adulterar por mim, ele já cumpriu o mandamento de ir ao templo por mim, de batizar, então não precisa fazer nada disso mais, porque já fez tudo por mim. Não é verdade? Porém, isso que Yeshua fez foi justamente o que? Foi demonstrar a maior prova de amor, né, para com a humanidade, o amor de Deus, de perdoar as pessoas se fazendo pecador. E no verso 17 disse: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Yeshua o Messias. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Versículo 19: porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse sobre a justiça para a vida eterna por Yeshua nosso Senhor. Quer dizer, que quando se acrescentou a lei, quando foi adicionada a lei, o que é que aconteceu? Ou seja, quando houve mais mandamentos, ou seja, se agregou mais possibilidade de condenar o ser humano. Por quê? Porque quanto mais lei tem, mais chance de ser condenado tem, se eu não obedecê-la. Foi o que aconteceu no caso com Israel. Exatamente. Quanto mais lei, isso foi um motivo de Israel também sofrer todo o exílio.
Mesma coisa hoje no Brasil. Vou falar assim, mas irmão, são 613 mandamentos, é muitas leis. Ou seja, eu me esqueci agora o cálculo, mas eu estava pensando na internet um dia desse assim. No Brasil tem mais de 5.000 leis. Gente. Agora eu pergunto, a gente obedece essas 5.000 leis ou não? Claro que obedece. Porque se você não obedecer, você vai preso. Que são leis, e olha que as leis do Brasil são leis difíceis de você, assim, realmente é um absurdo a lei daqui. E são leis que favorecem ao bandido e o pai de família, a mãe de família, o cidadão de bem, a cidadã, não tem esse direito. Então é difícil de você cumprir a lei aqui no Brasil pelo contexto em que a gente vive. Agora, como é que é difícil guardar essa lei do Eterno? Que lei difícil é essa de você passar um dia sem fazer nada assim, lendo a palavra, meditando. Imagina você passar 8 dias, né, que é a festa de Sukkot, assim, 8 dias assim, se a pessoa pudesse, só lendo a palavra assim, num lugar, num sítio, em uma chácara assim, um estudo cheio de gente assim, estudo bíblico, estudo de fruta. Que maldição é essa, gente? Maldição é você estar trabalhando de 5 da manhã às 8 da noite, chegando em casa, não vê teu filho, não vê tua mulher, ou seja, já se acorda já no outro dia, já zarou de novo, vai de novo trabalhar e assim vai tua vida. Isso é vida, gente. Isso é maldição. Vida você chegar em casa assim, de repente, uau, ter aquele prazer de sentar com a mulher, comer a comida, sei lá, com um ovo. Sentir o prazer de você estar em casa, chega num sábado, você, ai meu Deus, obrigado por esse dia de repouso, cara. Isso é que é vida. Aí você sai de casa de 5 da manhã, chega em casa de 8 da noite, já morta de cansada. Tá lá o filho já dormindo, a mulher com a cara feia, porque o marido já não. O cara que trabalha assim já não tem tempo pra nada. Toma um banho, é um DVD. Daqui a pouco a gente conversa, amor. Ô, café, amor. Amanhã eu levo. Isso é vida. Por isso que por isso que Salomão fala, é melhor comer sopa de legumes onde há paz e tranquilidade do que viver numa casa onde há boi gordo e há contenda. O que adianta você estar com um carro, com casas, com tudo, geladeira cheia, e tu não tem tempo para nada disso. Teu tempo é estar na rua, trabalhando mais, para ter mais coisas, a qual você não vai conseguir nem comer tudo. Não, tem que trabalhar mais, tem que mais. Ou seja, quem que teve essa ideia de colocar mais trabalho no povo? Para o povo não ter tempo. Foi Faraó. Mais carga no trabalho. Ele não vai ter tempo para nada. Por quê? Porque quanto mais trabalho nós temos, menos tempo nós temos de pensar. Vai pensar em que ali? Vai pensando no trabalho, termina logo, que pressão, que o patrão está me pressionando, etc. Você está ali virado na cebola. Chega de noite, você querer saber de sentar na mesa para ler a Bíblia. Você já chega no ônibus assim, vendo uma cama, já entra no ônibus assim, louco para ver uma cadeira para sentar. Aí chega em casa, fazer um estudo bíblico de 2 horas no canal do irmão ali. Vai coisa nenhuma, vai dormir. Aí passa-se os tempos, a mulher, porque a gente muitas vezes o homem pensa, ou a mulher, ou enfim, mais o homem pensa que porque ele está trabalhando e colocando as coisas dentro de casa, a mulher está feliz. Às vezes a mulher quer a presença da pessoa, prefere comer um ovo com esse cara, um pão seco, mas ter ali conversando junto, dividindo a vida, e quer ter o cara só na rua trabalhando, e daí? Por isso que Salomão fala que isso é aflição do espírito. E pelo contrário, o que é que Yeshua disse? Que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se Yeshua veio para... Ou seja, o que a Bíblia fala no Salmo 19? Que a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O que vai me deixar meu espírito assim tranquilo, refrigerado, é aguardar os mandamentos. Mas você não se preocupa em trabalhar? Cara que se preocupa. Mas eu não vou ficar pensando nisso todo o tempo aqui, o que eu vou fazer da minha vida, meu Deus, e agora? Não. Se eu tiver... Amanhã não pertence a mim, filho. Amanhã é outro dia. Viver o dia de hoje, tenho que comer hoje, amém. E se amanhã não tiver, eu vou reclamar do quê? Né? Uma coisa que eu aprendi, um princípio, que se tem solução, para que se preocupa? Para que me preocupo? E se me preocupo, se não tem solução, por que me preocupo? Se tem uma solução, eu vou ficar desesperado para quê? Porque os rabinos ensinam que quando a gente está preocupado, ou seja, se a gente tem um problema ou seja, se você tem um problema relacionado com o dinheiro, isso não é problema. Problema é aquilo que não se pode resolver. Negócio de dinheiro, essas coisas, é um capricho da gente. Ou seja, é um mau controle que a gente teve, um descuido que a gente teve, perdemos o controle. Mas aí se resolve. Agora, quando você não se resolve, por exemplo, um câncer, aí é um problemão que você tem, uma doença incurável. Isso é problema. Mas que eu tô meio apertado esses dias. Tá, fazer o quê? Foi um mau descuido meu, isso vai servir para mim aprender. Depois que eu me livrar disso aí, eu já tenho uma ideia do que acontece e vou
né? Tudo é um aprendizado. Agora, se você tem um problema de saúde, aí, filho, aí é um problema. Mas problema de dinheiro, isso não é problema. Não é problema nenhum, não. Então, como é que se fala? Então o apóstolo Paulo fala justamente isso aqui, que a graça, ela superabundou, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, pela vida eterna, por Yeshua, o Messias. Então a lei é um pouco assim como, por exemplo, se você tem um vaso de água, como é que eu posso falar? Com areia. Agora, o que se passa se você, com essa areia, se você deixar essa areia assim como que na água, ou seja, se você coloca uma água com areia no copo e você deixaria a água descansando, o copo ali parado, o que é que vai acontecer? Pois é, justamente a terra vai começar a sentar, né, no fundo do vaso e vai ficar ali. Então o que se passa justamente se você mexe no copo, pôs areia, aí sobe de novo. Você vai se misturar. Então o que se passa com a lei é que se introduz, ok? E se nós não pudermos, ou seja, se a gente não se dá conta da nossa maldade, né, do nosso pecado, quando nós conhecemos a lei, porque quando você conhece a lei, você vai se dar conta da tua maldade. Porém, quando a gente começa, por exemplo, a examinar a lei, a gente vai nos dar conta do que se deve fazer e do que não se deve fazer, ok? Então, esse foi o nosso estudo de hoje, de Romanos capítulo 5. Espero que o Eterno abençoe todos nós e também aqueles que irão ouvir essa gravação. Amém? El Señor es mi pastor, confiaré y no temeré. Él es mi fortaleza y mi canción. Él es mi Dios, Él es Señor, eterno amor, mi dulce Salvador. Te daré gracias, mi Señor, tu nombre invocaré, cantaré alabanzas a mi Rey. Con júbilo diré y gritaré a Sión, grande es en ti el Santo de Israel. Caminaremos en tu luz, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén palabra del Señor. Venid naciones y subid al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Te daré gracias, mi Señor,